Se você não está feliz com a forma que você joga futebol ou acha que seu desempenho está abaixo da média, você está cansado de ser zoado pelos seus amigos, pelas pessoas, quando você vai jogar futebol, falarem que você não é tão bom, no vídeo de hoje eu quero te trazer 5 dicas que vão ajudar você a melhorar o seu desempenho dentro de campo. A ideia desse vídeo aqui é mais voltada para o atleta amador, aquele que joga de final de semana. Aqui em São Paulo a gente chama de peladeiro, mas se você busca se profissionalizar, está buscando se profissionalizar no futebol, eu tenho certeza que esse vídeo aqui também pode ajudar você. Fala galerinha da Fute Fanático, tudo bem com vocês? Meu nome é Thiago Mez, eu sou convidado aqui da Fute Fanático e hoje eu quero trazer para vocês mais um conteúdo top, dicas para ajudar você dentro de campo. Se você acha que o seu desempenho dentro de campo não está tão bom assim, hoje a gente vai te dar algumas dicas mais práticas para você usar. E a primeira dica que eu tenho que passar aqui para vocês é sobre guardar a posição. E aí eu já quero falar algo sobre o que vai acontecer ao longo desse vídeo. A gente vai começar e vai falar algumas coisas bem básicas para conseguir, às vezes, para ajudar aquele cara que tem mais dificuldade ainda. E você pode falar, pô, mas isso aí eu já sei. Mas aí a gente vai tentar partir do básico para poder falar de coisas mais avançadas, tá? Para conseguir falar com todo mundo. E a primeira dica é exatamente isso, a gente começar sobre guardar a posição, porque parece uma coisa muito básica do futebol, mas ainda assim, quando você vai olhar os jogos, a galera que gosta de jogar aí no final de semana, uma vez por semana, você vai ver que um dos grandes problemas que eles encontram é não guardar posição. Então parece aquele futebol de criancinha, né, dente de leite, aonde a bola tá todo mundo, ou às vezes não é assim, mas se você joga de final de semana, você deve conhecer algum atleta assim, que tipo, ele tá em todo canto do campo. Ele joga na zaga, ele joga no ataque, ele tá sempre, mas ele não se posiciona muito bem, sabe? Ele não guarda a posição, aí ele vai pro ataque, aí não volta para defender. E assim, cara, se você quiser melhorar a forma como você joga futebol, melhorar o seu desempenho, a gente tá falando aqui para quem gosta de jogar final de semana, mas ainda assim leva como hobby, mas quer jogar bem em bola, né? Então, o ponto de você guardar a posição, cara, futebol é posição e função. Zagueiro, meio-campo, atacante. Se você não guarda a posição, cara, vira uma bagunça. É o volante que sobe e não volta para marcar. O que acontece? O meio de campo aqui, ele vai ficar com um buraco e vai ficar muito mais fácil para o time adversário conseguir marcar. Vou imaginar que eu sou o centroavante. Então, eu sou o centroavante aqui. Eu vou lá no meio de campo receber a bola. Eu posso fazer isso? Posso. Mas se eu não voltar para cá, o que vai acontecer? O time ele vai perder amplitude. E o que vai acontecer? A linha defensiva vai ficar lá em cima e vai ficar tudo muito próximo, vai ficar embolado o jogo. E vai ficar muito mais difícil. Então, se eu sou centroavante, eu tenho que pensar em dar amplitude. Então, leva a linha defensiva o mais longe que você puder. São só alguns exemplos para você entender a importância de você guardar a sua posição. Então, você quer melhorar a forma que você joga? Chega no seu time, conversa. Eu sei que tem muita gente com a cabeça dura que acha que já sabe tudo no futebol e não ouve ninguém. Mas fala, gente, pra gente melhorar, vamos guardar a posição. Fulano, você vai ficar de volante? Não sobe, não abandona a sua posição. Isso acontece muito, às vezes, segundo tempo, a galera tá um pouquinho mais cansada e vai, sobe e não volta mais, abandona a posição. Aí acontece o quê? O lateral, essa provavelmente você já viu isso, né? O lateral ele vai atacar e fica lá no ataque e não volta para defender. O que acontece? Fica todo esse espaço aqui para o time adversário armar o contra-ataque. Fica muito mais... O seu time defensivamente vai ficar muito mais exposto. Esses são só alguns exemplos para você entender a importância de você guardar a sua posição. Aqui a gente está no campo de 11, não importa se você joga na quadra, se você joga futsal, se você joga no campo tradicional, sempre busque guardar a sua posição. E aí, se você conseguir desempenhar esse papel dentro da sua equipe como líder, cobre também dos seus companheiros para que eles também guardem a sua posição, cara. Futebol, entenda isso. Se você quer melhorar a forma que você joga futebol, é muito importante que você entenda esse ponto. Futebol é um esporte coletivo. E se você tem um time que é inferior tecnicamente, mas que joga junto, que tem os jogadores que guardam posição, você consegue ganhar de times que às vezes têm jogadores tecnicamente melhores, mas que tem essa parte tática não tão bem desenvolvida, jogadores que não são tão disciplinados taticamente assim. A gente tem vários exemplos até no futebol profissional, de times que não são tão bons, mas que taticamente se posicionam muito bem e conseguem ganhar de times melhores.
A próxima dica é sobre a importância de você jogar coletivamente. Só que antes da gente iniciar, de falar sobre isso, eu gostaria de pedir ajuda para vocês. Se vocês gostam do nosso trabalho aqui da Fute Fanáticos, eu peço que você se inscreva no canal, comente também e compartilhe com algum amigo. Esse tipo de ação é muito importante para que a gente possa continuar fazendo vídeos como esse. Então eu conto com a sua interação e com a sua ajuda para continuar produzindo conteúdos para ajudar você a melhorar a forma que você joga futebol. Beleza? Agora, vamos falar sobre a importância de jogar coletivamente? Na dica anterior, a gente já meio que entrou nesse assunto, porque está diretamente ligado a guardar a posição. E como eu falei anteriormente, às vezes você vê times que não são tão bons individualmente, não tem grandes craques, mas que coletivamente jogam muito bem. Então, mesmo que você é um atleta de final de semana, cara, que joga com seus amigos, se você conseguir fechar o grupo, eu sei que é muito difícil, porque quando a gente fala de futebol amador, sempre tem aquele cara que é mais cabeça dura, que acha que sabe mais do que os outros, que não quer ouvir ninguém, mas se você tiver condição de estar num time assim, cara, vocês vão conseguir melhorar muito. Fecha a equipe e fala, ó, gente, a gente vai jogar dessa forma. Se você tiver um treinador para orientar a galera, essa é a importância, para que você realmente consiga entender, gente, a gente vai atacar, mas se a gente perder a bola, a gente tem que voltar para defender. Fala aí, se você nunca foi jogar num lugar, se você nunca viu um jogo de futebol amador, onde o time vai atacar e os caras ficam lá no ataque. Aí fica o meia, fica o lateral, fica o atacante e para defender fica aqueles buracos. Isso está errado, isso dá espaço para o contra-ataque, isso faz com que o time fica defensivamente muito mais fraco. Então quando o time for atacar, vai atacar todo mundo. Quando for defender, tem que voltar para defender. Por isso que a dica anterior é tão importante de você guardar a sua posição. Isso não quer dizer que você não pode ir ao ataque. O lateral pode ir ao ataque. O volante pode ir ao ataque. Só que o que acontece? Quando o lateral subir para o ataque, o volante ele cai aqui para proteger essa área. E se a jogada depois não se desenrolar, não sai gol, não sai escanteio, se tiver uma situação de contra-ataque, o que tem que acontecer? Esse lateral ele tem que voltar para que o volante possa cair pelo meio e defender. Porque se o lateral não voltar, o que vai acontecer? Vai abrir um buraco no meio. Então, entre outros pontos, essa é a importância de você jogar coletivamente. E você tem que ter isso em mente, cara. Não é só o seu desempenho individual que conta. O desempenho do time, ele também vale. E você conseguir, claro, cara, individualmente você conseguir desequilibrar uma partida. Vamos imaginar que a gente está aqui no ataque. Então, eu recebi a bola aqui. Eu driblei o volante, driblei o zagueiro, chutei no gol, fiz o gol. Pô, bacana. Eu consegui desequilibrar a partida, eu consegui quebrar as linhas de marcação e trazer a vantagem para o meu time. Só que também é importante que eu entenda que quando eu estou sem a bola, mesmo que eu seja um meia, que eu seja um atacante, o atacante nem tanto, mas mais o meia, eu volto para recompor, ou eu pelo menos dou uma pressão aqui para ajudar o meu time a recuperar a posse da bola. O ponto mais importante que você precisa entender, futebol é um jogo coletivo. O individual pode fazer a diferença, mas você também tem que jogar coletivamente e aprender a jogar quando o seu time está com a posse da bola e também quando o seu time está sem a posse da bola. Agora, uma coisa que acontece muito, às vezes, se você é aquele atleta que não vai tão bem no jogo, que às vezes é zoado pelos amigos, que acredita que não tem um bom futebol, um dos motivos para isso é você não entender a sua posição e a sua função dentro de campo. Claro que existem outros motivos, você também precisa treinar para desenvolver a sua habilidade técnica dentro do futebol. Esse é um ponto. Só que às vezes você tem um atleta que ele tem uma característica, por exemplo, de marcação, só que ele quer jogar no ataque. E não vai dar certo, cara. Se você precisa entender aquilo que você faz bem, se você quer melhorar a forma que você joga futebol, você tem que entender ali eu não vou nem chamar de dom, mas a sua função, sabe? E você pode ser, por exemplo, eu posso ser um lateral mais ofensivo, mas eu também posso ser um lateral mais defensivo. E aí eu tenho que entender o que eu faço melhor. Eu sou melhor marcando ou eu sou melhor atacando? Poxa, se eu sou melhor defendendo, eu vou buscar jogar, me colocar em situações defensivas. Quando o meu time estiver sem a bola, aí que eu tenho que jogar. Isso não quer dizer que você não vá ao ataque, mas a gente pode ver no futebol profissional, principalmente essa questão do lateral e do volante. Essa é uma posição onde tem jogadores com características mais de marcação
E também tem jogadores com características mais ofensivas. E você precisa entender aquilo que você faz bem para você poder desenvolver isso e você ir melhorando e fazer com que essa característica faça com que você possa se destacar dentro de campo. Às vezes você não precisa fazer um gol do meio de campo, um gol de fora da área para se destacar. Se você pode se destacar sendo um zagueiro. Se toda bola que chegar aqui no 1 contra 1 você conseguir ganhar do atacante, você pode ser o melhor em campo. Agora que você já descobriu o que você faz bem, é a hora de você desenvolver esse ponto do seu futebol. Você descobriu que o que você faz bem é o drible, que você é um jogador rápido, que gosta de driblar, o que você tem que desenvolver? Claro, você precisa desenvolver o seu passe ou outros fundamentos, precisa desenvolver aspectos físicos. O futebol, ele é um esporte composto, onde você vai precisar desenvolver várias áreas em simultâneo. Mas é muito importante que você entenda aquilo que você sabe fazer e que você desenvolva isso, para que você se torne um especialista naquilo que você faz. Vale a pena a gente enfatizar esse ponto. Você não vai treinar, como eu dei o exemplo aqui do jogador veloz que gosta de driblar. Você não vai treinar só isso, você não vai se desenvolver só isso, senão você vai se tornar um jogador limitado. Mas o que você precisa ter em mente é que o futebol não é só uma questão de dom. Existem, sim, aqueles atletas que têm uma facilidade maior para aprender, para desenvolver as características de um jogador de futebol, só que mesmo esses atletas, eles treinam. Então, a gente está falando aqui para quem gosta de jogar de final de semana, às vezes não tem tempo, mas se você quer melhorar a forma como você joga futebol, se você quer melhorar o seu desempenho dentro de campo, não tem saída, cara. Você precisa treinar, você precisa trabalhar para se desenvolver. Eu não vou chegar aqui e mentir para você e falar que as coisas acontecem do dia para a noite, que existe uma fórmula mágica, um segredo oculto. Não, cara. A única forma de você melhorar, todas as dicas que eu passei aqui para você vão te ajudar sim, mas para você melhorar a forma que você joga futebol, você tem que treinar, você tem que desenvolver os seus pontos fracos e os seus pontos fortes. Isso que vai fazer com que você melhore a forma como você joga futebol. E por fim, esse é o ponto mais importante do vídeo. Essa é a dica de ouro, que é o quê? Divirta-se. Futebol foi feito para você se divertir. Principalmente se você é um atleta de final de semana. E o que acontece às vezes, que ou o cara ele fica muito pistola por não... Às vezes o cara não tem um condicionamento físico muito bom, trabalha a semana inteira, não consegue cuidar da alimentação tal, não consegue jogar aquele futebol que ele gostaria, e ele começa a se cobrar, começa a ficar nervoso. Ou às vezes ele até joga bem. É aquela história, o atacante que faz 2 gols e fica bravo porque não fez o terceiro, mas ele fez 2. 2 já é um bom resultado. Primeiro, divirta-se, cara. Esse é o ponto mais importante. Até para quem não é um atleta de final de semana, até para quem busca ser profissional, tem que lembrar o porquê que você joga bola. Esse esporte, ele é tão gratificante, tão gostoso, porque ele é divertido. E esse é o ponto fundamental. Você querer melhorar a forma que você joga futebol é válido. O que não pode acontecer é você ficar se cobrando tanto ou ficar às vezes triste, chateado porque não foi tão bem no jogo. Cara, ficar bravo às vezes por errar um gol, por perder, é normal. O que não pode acontecer é você transformar uma alegria, que é jogar futebol, em alguma coisa ruim. Então esse é o ponto mais importante, cara. Sempre, não importa como foi o seu resultado, sempre entre em campo com alegria para se divertir, porque isso que vai fazer a diferença e esse é o ponto mais importante. Sempre busque se divertir dentro de campo. E é claro, se você gostou desse tipo de conteúdo, eu peço que você nos ajude para que a gente possa continuar produzindo vídeos como esse, deixando seu comentário, deixando seu like, se inscrevendo no canal. Muito importante você se inscrever aqui no canal da FUT. E é isso aí, meu nome é Thiago Messi, esse aqui é o canal da FUT Fanáticos e eu te espero no próximo vídeo. Valeu!